Olá, amigos, boa noite. Mais uma vez juntos, hoje, nossa quarta-feira, noite de estudarmos a obra O Pão Nosso, da Lavra de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E hoje a nossa lição é a de número 113, Tua Fé. Vamos inicialmente fazer a nossa prece e após a nossa prece, cumprimentando os companheiros que já estão chegando e que conosco partilham dessas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre conosco, a nos guiar, a nos orientar através dos seus ensinamentos e das suas vibrações de amorosidade sobre toda esta humanidade terrena. Permita, Pai, que junto de nós, os bons mensageiros da luz possam encontrar em nossas consciências receptividade aos ensinamentos que recebemos, em nossos corações, receptividade às boas vibrações e sentimentos que nos são enviados. E assim, abastecidos e energizados, possamos continuar a caminhada junto a todos aqueles que o Pai nos confiou como companheiros de jornada. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, Dilza, Cidinha, Kazuco, Yara, sejam muito bem-vindos. Cláudia, é uma alegria estarmos juntos. Sandra, Silvia, sempre motivo de festa para o nosso coração. Sérgio, que sejam bem-vindos todos os amigos que conosco partilham desse instante. Hoje, na nossa quarta-feira, é a noite de refletirmos sobre a obra Pão Nosso, de Emmanuel, onde Emmanuel ele se preocupa em selecionar um versículo do Novo ou do Antigo Testamento e sobre este versículo fazer então os seus comentários. E assim nós também procedemos com algumas reflexões para o nosso melhor entendimento. Vamos lá, que hoje a nossa lição é a de número 113, então, da obra Pão Nosso. É uma fala ou um versículo que Emmanuel vai fazer sua reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 48. Mas nós gostamos sempre de fazer primeiro uma avaliação da localização desse versículo dentro do texto bíblico. E assim nós vamos ver esse capítulo 8 do Evangelho de Lucas, dizendo primeiro boa noite a Turca, a Laura, que também chegaram e estão conosco nesse instante, que a gente agradece. Nesse capítulo 8 do Evangelho de Lucas, ele narra que Jesus conta e interpreta, neste capítulo 8º, a parábola do semeador. Então, ela está dentro desse capítulo 8º, quando Jesus explica do semeador que saiu a semear, jogando as sementes nos solos diferentes. E no final ele explica mesmo que estes solos são os corações humanos, que as sementes são as verdades divinas, de que ele é o portador, para semear os corações da humanidade. Então nós vemos ali essa parábola que em outro momento podemos ver com bastante profundidade e hoje apenas relembrando. Boa noite, Terezinha, Marcelo, boa noite, Girce, sejam bem-vindos. Em seguida, dentro do capítulo 8º, Lucas narra aquele momento, milagre, entre aspas, em que Jesus acalma a tempestade. Ele está no barco e ali uma tempestade grande chega, ele está adormecido, os discípulos estão amedrontados diante do perigo e o acordam, e ele então simplesmente olhando em direção àqueles ventos fortes, àquela tempestade, ele simplesmente diz: acalma-te. E instantaneamente tudo se acalmou. Também será para outro momento. Mas para a gente observar o que é que está dentro do conteúdo desse capítulo 8º do Evangelho de Lucas. Antes, o nosso boa noite a Marta, a Terê, ao seu Antônio, sejam muito bem-vindos. E ele vai também, nesse capítulo, narrar aquele evento da expulsão de uma legião de demônios que entram
em uma vara de porcos, que é a questão do endemoniado de Gadara. Então, o espírito maldoso que assedia aquele homem não é apenas um espírito, mas é uma falange, um grupo de espíritos que está perturbando não só aquele homem, como toda aquela população de Gadara. É o momento em que ele também livra aquele povo de tudo isso. Boa noite, Cida, Mara, Cida Hoffman, boa noite aos amigos que estão chegando, Brígida, sejam muito bem-vindos. E também vai narrar aqui aquele momento da cura da mulher hemorroíça, uma mulher que sofria um fluxo de sangue. E é neste ponto que nós vamos então encontrar a frase de estudo desta noite. Mas também ele narra ali quando ele revive a filha de Jairo, que era um dos principais, era o principal representante da sinagoga local e que vai atrás de Jesus porque a filhinha dele de 12 anos está muito mal. Então nós vemos que Lucas, nesse capítulo 8, ele está narrando uma série de atividades de Jesus consideradas verdadeiros milagres por nós, sem qualquer outro entendimento. Sim, eram milagres que Jesus promoveu naquele instante. Boa noite, Mara, boa noite, Cleusa, sejam bem-vindas. Júlio, que está também chegando, muito bem-vindo. E ali, dentro desse... a cura da mulher hemorroíça, então nós vamos começar essa narrativa no versículo 44. O versículo de estudo que Emmanuel vai usar é o 48, mas está dentro da história da mulher hemorroíça. No versículo 44, Lucas narra da seguinte forma: chegando por detrás dele, ele estava no meio da multidão, ele estava atendendo aquelas pessoas. Era o momento, inclusive, em que Jairo, aquele que era o principal da sinagoga, estava tentando se aproximar dele para pedir ajuda na questão da sua filha que estava doente. Lucas narra, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste e o fluxo do seu sangue logo estancou. Aí nós podemos ter duas já lições para a nossa própria vida. Chegando por detrás dele, às vezes nós achamos muito importante chegarmos de frente a Jesus, para sermos ouvidos, para receber o auxílio às nossas súplicas e que precisaríamos estar diante dele. Aquela mulher não se pôs diante dele, ela não tinha como. Ela não tinha como estar em sua presença. Os males que a acometiam não permitiam isso. Então, ela vencendo a multidão, a dificuldade do momento, ela chega mesmo por trás dele. Ela não olha nos seus olhos, ela chega nas proximidades dele ou do seu campo magnético pelas dificuldades. E então, ela toca a orla da sua veste, a barra da sua túnica. É tudo que ela consegue de se aproximar mais. Então ela não usou palavras, ela não fez orações, ela não suplicou oralmente, ela não esteve frente a frente com ele para pedir o milagre. Ela o buscou e no meio de todas as dificuldades que a vida lhe colocou naquele instante como empecilhos para que ela pudesse se aproximar dele, ela venceu barreiras, ela se arrastou até lá, ela foi da forma que deu e simplesmente chegou em sua proximidade. Tocou apenas a barra de suas vestes, mas com aquele desejo interior da ajuda, da cura que tanto ela necessitava. Então, o que nós vemos? O esforço dessa pessoa vencendo as dificuldades materiais do seu ambiente, do seu existir, das suas limitações, e sem poder se apresentar a ele, mas buscando de todas as formas um jeitinho de tocá-lo, de chegar até ele. E ali, instantaneamente, o fluxo do seu sangue logo estancou. Ela tinha
uma hemorragia, né? Um fluxo sanguíneo, uma hemorragia muito grande. Nessa época, a mulher que estava dentro de um fluxo menstrual, a mulher que estava com uma hemorragia ou num período pós-parto, ela era considerada impura, ela não podia se aproximar de ninguém, especialmente de homem nenhum, porque ela iria contaminá-lo. Então, ela estava dentro de um processo de impureza, onde ela não poderia se aproximar de ninguém. Ela nem ousa, por saber da sua impureza, ela nem ousa estar frente a frente com Jesus e tocá-lo. Ela toca por trás dele, às escondidas, a barra da sua túnica e recebe a cura, aquele fluxo que a transtornava há tanto tempo, eram 12 anos que ela padecia com aquela doença, ela se livrou naquele instante. Então, para nós, fica uma lição muito interessante de olharmos, porque trazemos as mazelas da alma, as feridas abertas que estão sangrando. E às vezes são feridas causadas pelas nossas próprias dificuldades, limitações, viciações, que nos colocam num papel de indignidade dentro daquela sociedade, dentro daqueles mais nobres, não nos sentimos sequer merecedores da sua presença. Mas isso ela vence pelo seu desejo tão grande de libertação, ela vence todas essas dificuldades e consegue, ainda que um tanto distante, não diretamente, não se expondo tanto, ela consegue chegar até ele e usufruir da sua virtude para a sua própria melhoria, a sua cura. É a fé que movimentou essa mulher. Como a fé pode movimentar qualquer um de nós, ainda que nos sintamos indignos da presença do Cristo, mas podemos nos colocar nas proximidades dele, mantendo o nosso limite, o limite da nossa insignificância, ou da nossa desonra, ou da nossa dificuldade, mantendo, ainda que isso viva em nós, se queremos a libertação, nós podemos conseguir essa libertação sim. E é isso que acontece com ela. Ela toca e aquele fluxo instantaneamente para. O interessante é Jesus dizendo: quem me tocou? Que está no versículo 45. Quem me tocou? Imagina no meio de uma multidão, todo mundo querendo pôr a mão em Jesus, todo mundo querendo um milagre, todo mundo querendo chamar a atenção dele, todo mundo se fazendo presente ali, e ele então, ela que nem tocou a sua carne, não se aproximou dele dessa forma, ele disse: quem me tocou? Ele sentiu algo diferente, ele sentiu essa aproximação mais direta, mais forte junto dele. E Pedro disse: mas Senhor, quem no meio de todo mundo está te tocando? E ele então responde a Pedro nesse instante: alguém me tocou. Quer dizer, alguém tocou não só a minha questão física, mas a mim por inteiro, o meu coração, o meu sentimento, as minhas energias foram tocadas por alguém. Porque, e ele diz a razão da pergunta dele: percebi que de mim saiu um poder, em algumas traduções, uma virtude. Então ele percebeu que dele saiu um quantum de energia, da sua energia pura. Ele sentiu que alguém retirou dele, sugou dele naquele instante a sua energia. Muitos médiums, muitas pessoas com uma sensibilidade aguçada, às vezes estando junto de outras pessoas, ou entra num ambiente, ou alguém vai procurá-la, vai conversar, e a pessoa sente que a sua energia caiu. Alguns sentem tontura, um mal-estar, uma arritmia, um movimento no estômago, que são os nossos chakras, né? São os centros de força, cada um reage num desses pontos. Mas por que a pessoa sente isso?
porque aquele outro que se aproximou estava carente de energia e como que roubou dela. Por isso ela sente o desconforto naquele instante em um desses chakras ou centros de força que existem no corpo físico e no corpo espiritual. No corpo físico são os plexos nervosos e que correspondem aos centros vitais, centros de força do corpo espiritual. É por ali que transita a energia e o outro que se aproximou como que sugou em um desses pontos e por isso a pessoa então se sente de alguma forma impactada. Naquele momento, a sensação de queda, de impacto, de tontura, e Jesus também ressentiu essa saída de um quanto de energia, embora imagine a energia que ele tinha para oferecer, mas ele sentiu que alguém se apropriou de um quantum da sua energia. Boa noite, Marcos, boa noite, Benedita, boa noite, Ana Maria, sejam todos bem-vindos. Então, no versículo 47, porque está no 46, alguém me tocou porque percebi que de mim saiu um poder, saiu uma força, saiu uma virtude. No 47, a mulher, vendo que não podia se ocultar, porque ele está perguntando, mas quem me tocou? Ele repete a pergunta. E as pessoas todas olhando, sem saber exatamente quem foi que causou isso, e como ela também tinha de alguma forma se aproximado dele, tocado a barra da sua túnica, ela se sentiu na obrigação de se apresentar, né? Poderia ter sido ela, e como de fato foi. Então ela, vendo que não podia se ocultar, ela declarou-lhe por que havia tocado nele. Qual a razão a tinha levado até ele para que ela o tocasse? Ela tinha certeza que se pudesse tocá-lo, ela se curaria daquela doença que a tornava uma pessoa impura dentro da sociedade que ela vivia. Então, por conta disso, ela explica para ele. E como também ela sarou instantaneamente. Ela sentiu que todo aquele mal-estar físico que ela apresentava, todo aquele fluxo sanguíneo, que é uma perda de fluido vital, ela sentiu que naquele momento se acertou, né? Não havia mais jatos de sangue saindo do seu corpo. Então, por conta disso, ela fala. E aí entra o versículo 48, que é aquele que Emmanuel vai analisar nessa lição de hoje, quando ele lhe diz, então Jesus diz a ela, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então são algumas palavras que nós podemos exercitar aqui o nosso raciocínio. Primeiro, o incentivo dele, tem bom ânimo, quer dizer, tenha coragem, tenha força, levanta agora, você vai se restabelecer, você conseguiu a energia, você conseguiu a cura, daqui para frente depende dos teus passos. Tem bom ânimo, não desista. Você veio com toda essa força, continue. Em seguida, ele usa a palavrinha filha. Por quê? Porque aquela mulher não podia tocar ninguém, aquela mulher não poderia ter saído de casa, ela estava impura, ela teria que ficar no reduto doméstico. Então, porque ele não fala irmã, ele não a chama de irmã, a gente vê que normalmente ele chama aqueles que estão com ele de irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, é essa expressão que ele usa, mas para essa mulher ele usa filha, num sentido até de acolhê-la junto à sua família. Então ela não estaria infringindo uma lei, porque ele estava como que a adotando naquele instante como um elemento da sua família, e assim ela estaria protegida diante das outras criaturas. E também porque aquela mulher, tendo sido colocada de lado por tantos anos por ser considerada uma mulher impura, ele a acolhia no coração como um pai acolhia uma filha. Ele estava oferecendo um afeto maior a ela, que estava vivendo de uma forma tão árida de afeto por tantos anos,
por ser considerada uma criatura impura e não digna de afeto. Ela não era tocada por ninguém, ela não recebia afeto de ninguém em razão da sua impureza. Então, olha como Jesus age, ele fala e age de uma forma diferente de todas as criaturas. Então ele diz, tem bom ânimo, filha. É o acolhimento que ele faz para ela. E aí ele diz algo a ela, a tua fé te salvou. Fé é sinônimo de fidelidade. A origem da palavra é fidelidade. Fidelis, fidelidade. Portanto, o que ele está dizendo? Tenha fidelidade a isto que você está tendo agora, a este movimento de buscar o melhor, a este movimento de buscar a cura, a esta proposta de uma vida diferente, ao querer reiniciar uma vida em sociedade. Tenha fidelidade, não se desvirtue, não se desregre, não siga caminhos diferentes. Então é isso que ele está dizendo nesse instante para ela. A tua fé, a tua fidelidade te salvou. Você manteve o pensamento e a atitude em buscar o bem. Por isso, você se colocou a salvo de toda a impureza que estava trazendo consigo. E é isso mesmo que ele propõe a todos nós. Trazemos as impurezas da alma através das nossas viciações, dos nossos comportamentos, dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos enganos. Não somos criaturas puras. Se fôssemos puros, não estaríamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Não estaríamos. Então trazemos conosco impurezas na alma. Mas quando nos dispomos a buscar o Cristo, ainda que não nos sentindo capazes de estar frente a frente com Ele, mas apenas a sua proximidade, apenas o seu ambiente já nos abastece de uma energia renovada, quando fazemos isso, é sinônimo de que queremos nos livrar das nossas impurezas da alma, das nossas sujeiras interiores. E o que Jesus pode providenciar? A cura. Através das suas energias, dos seus ensinamentos, ele providencia a cura. E ele diz, seja fiel, tenha fé, a tua fé te salvou. Você buscou, você conseguiu porque buscou. Vencendo as dificuldades, o meio ambiente, as outras pessoas que estavam impedindo, tudo isso aquela mulher venceu para se aproximar dele. E todos nós, ao nos aproximarmos do Cristo, não é tão fácil. O caminho não é tão livre, porque existem impedimentos materiais. Quantas vezes as pessoas dizem assim, poxa, quando a gente começa a fazer o bem, parece que tudo dá errado. Quando a gente quer andar no caminho certo, todas as tentações aparecem. Quando a gente quer seguir esse caminho do bem, nós acabamos sofrendo tantos revés, tantas perseguições, parece que tudo vira de ponta cabeça. E é natural que assim seja. Porque todas as influências negativas que existem no nosso planeta, todos esses espíritos ainda inferiores que circulam entre nós, encarnados e desencarnados, não desejam a nossa mudança. Eles não são capazes de mudar e não desejam a mudança do outro. Enquanto o outro estiver fazendo parte da sua turma, do seu grupo, ele está satisfeito. Às vezes ele domina, então ele está satisfeito. Mas quando se percebe a libertação, o grito de liberdade que está travado na garganta da criatura e que ela está pronta a proferir, muitos querem sufocar. Então, por isso que não é tão simples. Aquela mulher teve que vencer tudo isso. Os encarnados que não permitiriam a sua aproximação, porque ela era uma criatura imunda. A lei social que ela vivia que não permitia que ela estivesse sequer na rua, porque ela contaminaria os outros. Ela devia estar reclusa. As barreiras, porque ela se arrastava, ela não tinha mais força física.
Ela se arrastava. Imagine o que é enfrentar uma multidão se arrastando por entre as pernas das pessoas, os vãos que ela encontrava. Significam mesmo essas dificuldades que nós temos para vencer e que isso nos complica muitas vezes a vida. Vamos lá, Cidinha, boa noite, Lourdes, Simone, Laura, sejam todas bem-vindas. É uma alegria, Sebastiana, Ivete, Jaqueline, são os amigos que vão chegando e que a gente vai vendo aqui e dando um oizinho. Mara, mandando sempre positivo, é uma bênção nós estarmos juntos sim. Então, voltando a esta frase, Jesus tem bom ânimo, filha. Então, todo aquele que resolve buscá-lo para se livrar das suas impurezas, das suas mazelas, é acolhido por Jesus como um filho. Ele toma em seus braços, ele toma sob seus cuidados, como se fosse um filho. A tua fé te salvou. Então a tua fidelidade, o teu anseio, a tua busca, é isto que pôde propiciar a salvação do quê? Dos males, das aflições, das dores que estava portadora aquela mulher. E ele faz uma recomendação a ela: vai em paz. A paz que ela conquistou naquele instante, libertando-se das dores, das aflições, da doença, da angústia, do ser mal vista pelos outros. Agora ela estava uma mulher limpa, podendo viver em sociedade, podendo ter a vida, depois de 12 anos, restituída, uma vida de harmonia com a lei de Deus, com a lei social, enfim, que ela poderia ser gente de novo. Então, esta paz que a invadiu, Jesus dizia: vai em paz, vai neste estado que você se encontra agora. Era um estado, uma sensação daquele momento, uma certeza desse equilíbrio. Então ele dizia: mantenha, vai assim, mantenha. Boa noite, Edna. E ali, então, é esta fala de Jesus que Emmanuel vai estudar nessa questão, nessa página 113, lição 113, que tem como título Tua Fé. Ele diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, como Emmanuel traz isso para o nosso dia a dia, essa fala de Jesus para a nossa vida? Ele diz: importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Então, a gente já vê Emmanuel chamando Jesus de Divino Mestre. Ele dá a Jesus o título de mestre. E o movimento do mestre, daquele que verdadeiramente ensina, daquele que transmite luz, conhecimento, claridade ao caminho dos outros, é aproveitar todas as oportunidades possíveis para bem conduzir aqueles que dele se aproximam. Então ele diz: após o benefício dispensado, que foi um benefício material para aquela mulher, ele não se limitou ao benefício dispensado. Não se limitou. Ele sempre se reporta ao prodígio da fé. Ele vai chamar a atenção para esse estado de fidelidade a uma proposta melhor. Patrimônio sublime daqueles que o procuram. Então, o primeiro passo verdadeiramente para buscarmos Jesus é acreditarmos nele, é termos fé e nos mantermos fiéis à proposta que ele trouxe. E ele vai ainda, Emmanuel, dizendo: diversas vezes ele usou a expressão a tua fé te salvou. Em todos os momentos de cura de cada uma dessas pessoas que o procurou, de cada situação onde ele pôde ajudar, ele dizia: aquele que o procurou, a tua fé te salvou. Quer dizer, a tua fidelidade a mim, a proposta que eu estou trazendo, por crer nisso, por ter esse acesso, por voltar, por vir a mim, é que você conseguiu salvar-se do homem velho que estava sofrendo, que estava passando perrengue na vida.
Ele está falando exatamente disso. Nós estamos nos libertando. Nós estamos nos libertando daquela situação anterior. Ele ainda analisa que ele falou isso aos doentes do corpo e curou e falou aos doentes da alma depois do alívio da cura. Então, primeiro ele atendeu a dor. Primeiro ele aliviou a dor, fosse física ou moral. Não importa se era o corpo ou o espírito adoecido e que precisava de ajuda. Primeiro ele atendeu. Curou? Agora você está conseguindo respirar? Então presta atenção no que é que eu tenho para te dizer e segue agora de outra forma. É como um doente que passa por um procedimento clínico, um procedimento médico para se aliviar de alguma coisa e quando sai da sua internação, sai lá com um receituário para continuar um tratamento que dá aquele quadro que agora está renovado, o equilíbrio suficiente para que ele se estabilize na criatura. A Sebastiana está dizendo, a fé da segurança e confiança que está amparado. E é verdade. Quando também nós passamos por um procedimento material via medicina do mundo, quando temos essa segurança e confiança naquele médico que nos atendeu e que prescreve agora a sequência do que devemos fazer para solucionar de vez a situação que nos levou até ele, meio caminho está andado para a nossa cura. Assim também com Jesus. Era isso que ele dizia para as criaturas. A vontade e a confiança do homem, diz Emmanuel, são poderosos no desenvolvimento e iluminação da vida. A vontade e a confiança do homem. A vontade de mudar, a confiança no processo de mudança que está sendo determinado por Jesus, no caso, são poderosos fatores de desenvolvimento e iluminação da vida da criatura. E aí ele vai dar alguns exemplos de situações. Ele inicia dizendo, o navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. Há um ditado que diz assim, para quem não sabe para onde ir, qualquer vento serve. Na navegação, se você não sabe o porto em que quer chegar, qualquer vento serve. Então aqui ele também usa essa reflexão para dizer que esse navegante sem rumo, alguém que se lança ao mar da vida, sem rumo nenhum, sem direção, sem foco, e que não confia em nada, quer dizer, não tem fé, fidelidade a qualquer proposta melhor, somente poderá atingir algum porto, algum lugar de chegada, algum ponto, em virtude dos jogos das forças sobre as quais ele se equilibra. A vida leva para lá, leva para cá, a onda empurra para lá, e ele está indo, sem saber exatamente onde vai chegar. Ele não tem uma diretriz, um foco e não se esforça naquela direção. Ele deixa a vida ir levando, é bem a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Agora, para onde? Para onde? Qual é o porto? Onde vai ser o lugar da chegada? Desconhecendo de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. Pode haver um local difícil, pode jogar dentro de um furacão, dentro de um mar alto com muita força, ondas muito altas, enfim, na vida também. Se nós não estipularmos para nós uma diretriz, um foco, um ponto e não nos esforçarmos para chegar a esse ponto, nós vamos ficar joguetes da vida, hora para lá, hora para cá, hora para lá, hora para cá, sem saber exatamente onde vamos parar, o que vai acontecer, sem termos qualquer previsão, qualquer direção. Outro exemplo que ele nos traz é a respeito do enfermo, a pessoa que está enferma, a portadora de uma enfermidade, então doente. Descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Ele vai tomar uma medicação, ele vai passar por um tratamento
E às vezes ele começa o tratamento já dizendo assim, já sei que não vai dar certo, já sei que esse remédio não vai fazer efeito, esse remédio é fraco, não serve para isso. Então ele já está ingerindo alguma coisa na qual ele não confia, na qual ele não acredita. Este é o enfermo que não quer ser curado. Ele quer mais um remédio depois desse, porque esse ele já sabe que não vai dar certo. No encontro que nós tivemos quando fez 100 anos de O Clarim, em Matão, Dr. Sérgio Felipe fez psiquiatra, ele fez uma palestra muito interessante com o título da farmacologia, né, dos medicamentos, o princípio ativo dos medicamentos na farmacologia e no espírito. Então ele contou uma situação que ele viveu e por isso ele se interessou pelo tema. Ele estava com muita dor de cabeça um dia e ele então resolveu tomar um comprimido para a dor de cabeça. E aí a esposa dele, conversando com ele, trouxe água para ele tomar o comprimido e falou para ele por que ele não fazia uma prece e não mentalizava aquele medicamento chegando até a causa, né, da sua dor de cabeça, a dor de cabeça. E ele fez essa experiência e o resultado foi muito rápido. Então, a partir daí, ele começou a observar que quando você direciona o princípio ativo de um medicamento para a região afetada, para o órgão adoecido, dando a ele, através do seu pensamento, o impulso, a direção e o foco, ele é mais rápido, mais efetivo, age mais prontamente do que se tomar aleatoriamente e aquilo percorrer todo o organismo para depois se esparramar até chegar àquelas células que necessitam daquele princípio ativo. Então nós estamos dando àquela medicação a nossa credibilidade, a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa segurança e a nossa diretriz para que aquele processo se realize mais rapidamente. Essa é a mentalização positiva, é uma energia positiva que está impulsionando o princípio ativo daquele medicamento. E é por isso que Emmanuel comenta que o enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Não vai funcionar, não vai dar certo para ele. Ele não vai conseguir o resultado mais propício. Um outro exemplo que ele cita do nosso comportamento é que o homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar cooperação útil de coisa alguma. Se ele está desalentado, desacorçoado, desacreditado de todas as coisas, ele está desanimado com todas as coisas, ele não vai conseguir a cooperação útil das coisas para com ele, porque ele não está dando a elas o devido valor. Ele não está acreditando nelas, ele está desacreditando de tudo, ele está emitindo uma energia destrutiva sobre essas coisas. Como é que ele quer que estas coisas o favoreçam? Elas já estão vindo em sua direção destruídas no seu propósito, na sua força, na sua capacidade, na sua potencialidade. Então, o homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma, porque coisa alguma vai prestar para ele. Ele já está descrente de tudo, ele já não se interessa por nada, nada do que chega até ele vai ter valor. Então, coisa alguma vai prestar. É um alerta para nós. Porque, por isso que Jesus diz, vá, não peque mais, vá em paz, a tua fé te salvou, continue nesse caminho. Era todo um incentivo para não perdermos o foco das coisas boas. Porque se nos desestimularmos diante disso, mesmo diante de dificuldades, nós vemos assim, um momento onde Jesus manda que os seus vão 2 a 2 levar os seus ensinos, a palavra, a vários povos, a várias regiões. E ele diz do
aos seus discípulos que não fossem aos gentios, porque eles não tinham a condição de enfrentar aquela dificuldade. Que fossem aos descendentes da casa de Israel, aqueles que tinham se desviado, etc. Mas que se eles não desejassem ouvi-los, não desejassem recebê-los na sua cidade, que eles saíssem e batessem até o pó das sandálias. O que é que Jesus está dizendo? Que diante das decepções, diante daquelas durezas que muitos apresentam, quando de alguma forma não somos reconhecidos na intenção, no desejo de acertar, que a gente não guarde nem a poeira daquela situação, nem a lembrança daquele fato. Siga em frente. Siga em frente, vá em frente, arranje outro lugar para ir, arranje outra situação para fazer, desligue-se daquilo totalmente, porque se nós não batermos aquela poeira emocional de um desencanto vivido, de uma desilusão, de uma angústia vivida naquele momento em que tínhamos uma intenção X, se não batermos esta poeira e formos seguir a jornada arrastando isso conosco, nós ainda estamos presos lá. Ainda estaremos sujeitos àquelas emoções ruins e, claro, se o nosso coração e nossa mente estão ocupados com essas vibrações ruins, com essas poeiras emocionais negativas, não há espaço para as positivas, porque os espaços já estão ocupados em nossa mente, em nossa consciência e em nosso coração. Então somos nós que vamos querer ajeitar as coisas ou vamos permanecer dentro do quadro do sofrimento e da dor, porque afinal nós estamos ali ainda vivenciando a situação. É bem aquela história do cachorro em cima do preguinho que todos nós conhecemos. Ele vai ficar choramingando, enquanto estiver deitado em cima daquela tábua que tem um preguinho pequenininho. Ele deita em cima do preguinho e chora, porque o preguinho cutuca, o preguinho incomoda, mas ele não quer mudar de tábua, ele não quer mudar de lugar, ele quer ficar ali mesmo. E por conta disso, para ele fica mais, vai sofrer. Até a hora que ele chega de ficar cutucado, chega de ficar sofrido em cima dessa tábua com esse prego, vou procurar um canto melhor para deitar. Exatamente isto. Boa noite, Edith. Terezinha, boa noite também. Então, nós vemos isto acontecendo. E aí, ele vai ainda usar como exemplo a questão das almas vazias. Ele está falando, olha que ele falou do enfermo, ele falou do homem desalentado, ele falou daquele que não sabe para onde ir. Ele falou, e tudo isso traz resultado negativo, difícil para nós. O que ele vai falar? Das almas vazias, também um exemplo. Almas vazias, não tem nada dentro dela, não busca nada, não está nutrida de nada melhor. Reclamam do quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. São pessoas que estão aí, reclamando. Tem gente tão feliz, por que eu não sou feliz? Eu também tenho direito à felicidade, mas o que é que ela está fazendo para isso? Ela faz nada. E ela reclama, achando que ela tem este direito, esse quinhão de felicidade que o mundo lhe deve. Isso é uma alma vazia, porque não é o mundo que lhe deve a felicidade. A felicidade é um estado de alma diante do mundo, das coisas do mundo. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zona de amortecimento, quais isoladores de eletricidade. As negações em que perambulam, ó céus, ó dia, ó vida, né? Só reclamando, só com essa vibração negativa, só com esse mundo, né, de negativismo em que ela mergulha. Isto cria para ela mesma uma zona de amortecimento.
não tem impacto, não tem nada, ela está bloqueada, está fechada, porque elas quais isoladores de eletricidade. Olha, se o fluxo vital, existe um campamento eletromagnético, as mentes emitem esse eletromagnetismo, ondas elétricas e ondas magnéticas, nós emitimos. Uma pessoa que fechou, isolou, ela não perceberá nada que os outros possam oferecer. Ela não perceberá nada que a vida está trazendo, porque ela está isolada. Passa a corrente vitalizante por ela. Passa, porque passa por todos. Há uma corrente vitalizante, um halo, quando diz que Deus soprou no boneco de barro, soprou, né? Soprou de si, ele soprou essa corrente vitalizante e os tornou a alma vivente. Então, se estamos aqui almas viventes, nós estamos por conta desse halo divino e desse sopro do hálito que chegou até nós como uma energia vitalizante. Só que essa corrente vitalizante, por ele ter se tornado um isolante de eletricidade, passa por ele, mas ele permanece insensível, não detecta, não percebe, não consegue reter isto. Há uma alma vazia. É uma alma totalmente esvaziada dessas energias que o mundo está oferecendo. Nos empreendimentos, diz Emmanuel, e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Porque quando caímos no campo do negativismo, nós nos isolamos dos outros, nos isolamos das amizades, nos isolamos das companhias, não queremos conversar com ninguém. Quantas vezes ouvimos a expressão, estou fechado para balanço? Estou fechado, porque eu não quero conversa com ninguém. Estou down, estou negativo. Estou para baixo. E quando nos colocamos, e às vezes sim, algo nos acontece e nos coloca momentaneamente dentro desse quadro, descemos uma oitava na harmonia, na sinfonia da nossa vida, mas rapidamente precisamos voltar ao equilíbrio para não perecermos, para não ficarmos na dificuldade. E uma pessoa, então, nesses empreendimentos e necessidade do teu caminho, não te isoles em posições negativas, porque ficamos isolados dessa energia toda que circula em torno de nós. Então, o que é que poderia representar para nós essas posições negativas? Esta que Emmanuel falou. Quando estamos sem rumo, não temos foco, não temos objetivo, qualquer vento serve, deixa a vida me levar, isso é um posicionamento negativo. Então, nesse posicionamento negativo, nós ficamos sem essa energia vitalizante, sem ânimo. Então, sem rumo. Quando estamos envolvidos na descrença, não acreditamos que aquilo vai nos ajudar, não acreditamos que aquilo vai nos fazer bem, não acreditamos que pode solucionar a dificuldade. Então, a descrença, ela nos coloca já num patamar de nada vai acontecer mesmo, nada vai dar certo. O desalento, tudo que eu tento não dá, então também não vou tentar mais nada. Perdeu o ânimo. É o desalento. E o vazio interior, que é este da reclamação constante, é este da negação, das correntes vibratórias em que mergulhamos. Estas são posições negativas em que nos colocamos e que nos impedem de receber e reter essas correntes vitalizantes de energia, de fé, de esperança, de força, que estão circulando, mas que nós não estamos absorvendo e, portanto, não estamos fazendo uso delas. Assim, Emmanuel vai dizer, Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Dizendo que Jesus nos ajuda, a fé, a crença,
a religião nos ampara, nos ajuda, e que os nossos amigos verdadeiros sempre vão nos ajudar, verdadeiros. Nós temos muitos conhecidos na vida, mas não temos tantos amigos que se ocupem de nós. É comum ouvirmos dizer assim, os amigos a gente pode contar nos dedos de uma mão e não preenche todos, os verdadeiros. É fato, porque os verdadeiros amigos são aqueles que têm uma sintonia muito grande conosco. Nós temos alguns com uma sintonia boa, mas não aquela afinidade de irmão, ou como Jesus chamou aquela mulher de filha, essa vibração maior. Então isto a gente não tem muito, mas esses amigos verdadeiros farão o possível por ti, vão nos ajudar. Os verdadeiros amigos emitem energias, ajudam a vencer as barreiras, a abrir os caminhos, a seguir adiante, pegam pela mão, estão ali de escora. Esses são os verdadeiros amigos que na hora das nossas fragilidades, das nossas quedas, eles estão ali como verdadeiras escoras para o nosso caminhar. Contudo, tem um mais porém, todavia, contudo, olha qual é a condição que vem aí. Nem o mestre, que tudo pode, nem os companheiros, esses amigos sinceros, realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso da tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Chega de ficar no fundo do poço. Chega de se colocar no papel de vítima, de coitadinho. Todos somos filhos de Deus. Nos diz Emmanuel, tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então o que é que está acontecendo para que não se eleve? Talvez esteja faltando a fé, a confiança, a força. Aquilo que Jesus diz, a tua fé te salvou. A tua vontade, a força de vontade. Então, o recado de Emmanuel para nós é um recado muito sério, porque ele diz, nem o mestre que tudo pode vai conseguir dar conta. Quanto nós temos na Bíblia, nos relatos bíblicos, de que Jesus curou, a pessoa momentaneamente esteve ótima, linda, maravilhosa, e ele dizia, não volte pelo mesmo caminho. Siga por outro caminho. E a pessoa volta pelo mesmo caminho e daqui a pouco estava atrás de Jesus de novo, porque de novo estava comprometida naquilo que ele já tinha até ajudado. Ele pode tudo, só que nós, cada um de nós pode mais por si mesmo. Ele precisa da nossa ajuda para nos ajudar. Ele precisa da nossa força, da nossa fé, para que nos tornemos esponjas, que possamos absorver aquilo que ele tem a nos oferecer. Se nós nos tornarmos refratários, se nós cairmos nessas correntes negativas, nesse pessimismo, nós vamos criando bloqueios, vamos nos tornando aquela zona amortecida que foi falada aqui, onde a energia vem e ela é amortecida ali, ela não consegue ir adiante. Então Jesus pode tudo, mas nem ele, se nós não fizermos diferente. Nem os companheiros, amigos sinceros que dão a mão, que levantam, que ajudam, que empurram, que sustentam, que insuflam alguma coisa boa, nem esses amigos realizarão em sentido integral, total, a felicidade. Porque ninguém pode nos dar esse estado de felicidade, esse estado de harmonia interior. Somos nós que temos que trabalhar para que isso esteja em nós. É uma conquista particular, é patrimônio do espírito, é uma aquisição que o espírito tem. Ele diz, porque eles não poderão oferecer a felicidade integral que ambicionas
sem o concurso da tua fé. A fé é a ajuda, é o meio. A fé é a fidelidade, é a mudança, é a vontade. Esta é a ponte para que tudo isso transite em nossa direção. Por isso que Jesus disse: se tiveres fé, serás capaz de mover uma montanha. E do tamanhinho de uma semente de mostarda, nem precisava ser grande coisa. Mas se nos mantivermos nesse padrão de algo mais positivo, de vai dar certo e vou lutar e vou em frente e vou investindo e vou caminhando, a tendência é que tudo se acomode no bem. A fé é conquista pessoal, como diz a Cidinha. Sim, é uma conquista, é um patrimônio que nós estamos amealhando. E temos razão para mantermos esta fé, porque somos filhos de Deus, tanto quanto qualquer outra possibilidade, com as mesmas possibilidades de elevação até do Cristo, porque um dia seremos espíritos crísticos também. Ela é da lei de evolução. Então, a elevação, a melhoria, depende somente de nós. Todos podem querer nos ajudar, mas se nós não nos ajudarmos, não teremos o resultado desejado. Então fica a lição sobre a nossa fé, a tua fé, que está aí, a lição de número 113 da obra Pão Nosso, para que a gente reflita um pouquinho. E agora vamos exercitar a nossa fé. A nossa água está aqui. Nós sabemos que a água é este fluido capaz de reter energia. Nós podemos mudar a qualidade desta água com a nossa fé. E ela pode providenciar a cura, a ajuda, a força, o fortalecimento que todos desejamos. A calma, a paz, ela pode absorver dessas energias deste momento. Então vamos pedir: Senhor, que as tuas energias de paz, que as tuas energias de cura, que as tuas energias medicamentosas, que as tuas energias fortificantes sejam depositadas nas águas que temos em nossas mãos, nas águas que nutrem em nossa casa a todos os seres que participam conosco da vida em família, a todas as águas deste planeta, para que dessa forma, Senhor, sejam todos beneficiados, sejam todos amparados, sejam todos curados nas suas dores, nas suas aflições, sejam todos iluminados, para que o bem se estabeleça em cada criatura, a fim de que o mundo se torne verdadeiramente um mundo melhor. Vamos continuar a nossa vibração agora com a prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo a todos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas
se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que esta paz que sentimos agora possa permanecer em nós, permanecer em nossos lares, se derramar sobre este planeta, pacificando os corações e as consciências. Muita paz e até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos aqui com a sua permissão.